panorama diferente, o 30º programa da Grandes da Bola no Clube Atlético do Rio Tinto, que está próximo dos 100 anos, faz 96, mas que tem uma história muito boa e muito bonita aqui em Rio Tinto. No futebol quase amador, embora o amador hoje seja um bocado complicado, mas é um clube eclético, um clube interessante, um clube que merece a nossa respeito e consideração. E por isso viemos aqui gravar este programa no Clube Atlético do Rio Tinto, que eu prezo muito porque faz parte da zona onde eu tenho as minhas raízes recentes. Posto isto, e dado esta criatividade ao programa, eu quero apresentar os nossos comentadores habituais, o Fernando Semana, um grande representante do Sport Benfica, o Carlos Monteiro, que também está num espaço que é muito próximo, muito próprio, que é verde, o Sporting Clube Portugal, e o Joaquim Ribeiro, do Futebol Clube do Porto. Posto isto, e vamos começar com o Joaquim Ribeiro, precisamente pelo afastamento do Futebol Clube do Porto ontem, na Liga dos Campeões, que de facto passou amargo esta prestação do Porto ontem, que apesar de ter jogado bem, não conseguiu o resultado que esperava, que era pelo menos eliminar o... Boa tarde a todos. Parabéns aos organizadores deste programa aqui neste sítio, que me faz lembrar os meus tempos de menino e moça, em que eu joguei aqui algumas vezes futebol, que joguei depois nos anos enquanto andava na faculdade, joguei na regional da Associação de Futebol do Porto, e aqui fiz vários jogos que muitas coisas me fizeram lembrar de ontem, porque efetivamente o Futebol do Porto merecia marcar um golo no mínimo e merecia que a discussão do jogo fosse até ao limite. Foi azar, o futebol é isto, há a ganhar e há a perder, e a empatar também, não é? E a empatar, mas aqui não valia o empate tinha que ser decidido, nem que fosse a penaltis, e portanto não ganhamos, a vida continua, o clube continua em grande, e é isso que queremos, que o Futebol do Porto nunca para e nunca olha para o passado quando é preciso, e tem um museu, mas o futuro há de ser sempre do Futebol do Porto em grande. Não tem nada, o jogo há dias que se marca que se faz remate a baliza e a bola entra de qualquer maneira, e há outros que nunca a bola não entra, e este foi então, em circunstâncias que tivemos oportunidades para fazer, de bola bate na trave, a bola bate no poste, a bola bate nas pernas do jogador que está em cima da linha de gol. Portanto, foram situações que costuma-se dizer azar, embora o azar é sempre uma arma de minoridade. Vamos encarar o campeonato nas melhores situações, o campeonato para o primeiro lugar, e o segundo lugar também é importante. Foi isso, no primeiro jogo o Sporting tem todas as condições para poder passar o Arsenal. Ou achas que a fé é pouco? Boa tarde. Apesar de poderes falar também no jogo que aconteceu no fim de semana do Sporting. Boa tarde aos meus colegas do painel. Agradecer a amabilidade, portanto, à direção, na pessoa do Sr. Presidente do Clube Atlético Rio Tinto, por nos receber aqui, portanto, e mais uma vez inovarmos, portanto, estarmos fora do nosso habitat natural, digamos assim. Portanto, foi mais uma vez uma inovação, portanto, e também mandar um grande abraço leonino, principalmente aos sportinguistas, obviamente. Mas dito isto, o Sporting amanhã em Londres está tudo em aberto, não é? Agora não vai ser um jogo totalmente diferente do que foi em Alvalade. Acho que o Sporting vai sofrer um bocadinho, para não dizer muito, porque os jogos em Inglaterra são diferentes. Tenho pena de amanhã não estar presente em Londres, mas acho que o Sporting vai estar muito bem representado, muito apoiado. Podíamos ter ido para Londres com outro resultado, foi pena, merecíamos ter ganho em Alvalade. A arbitragem
deixou um bocadinho a desejar, acho que fomos um bocadinho penalizados pela arbitragem, mas já estamos habituados, quer internamente, quer externamente. Está tudo em aberto, mas vai ser complicado. Claro que o Sporting, se entrar bem no jogo, é não sofrer nos primeiros 15, 20 minutos, acho que pode passar a eliminatória. Se entrar mal no jogo e sofrer ali nos primeiros 15, 20 minutos, acho que se torna complicado passar à próxima fase. Nós, para almejarmos fazer uma coisa bonita na Liga Europa, temos que defrontar os melhores e temos que ultrapassar os obstáculos. E sofrer, não é? E sofrer, faz parte. Portanto, mas isso já é o ADN do Sporting e portanto, é sofrer, já estamos habituados, o nosso ADN é esse mesmo. E se fosse fácil, não era para nós. Se houver casos de arbitragem, desta vez que sejam favoráveis à equipa do Sporting, porque normalmente são sempre contra o Sporting. Ainda agora no jogo do campeonato, mais uma vez o João Pinheiro teve no seu melhor. O Rui Costa, como VAR, também devia estar distraído a comer uns amendoins ou uns tremoços. Mais um penalti flagrante a favor do Sporting. Estava 3-0. Não, estava 2-0, estava 2-0. 3-0. 2-0, desculpe, estava 2-0 quando se dá o penalti sobre o Trincão, mas isso não interessa. Podia estar 0-0, o Boa Vista podia fazer o 2-1 e entrava no jogo, e portanto mais um penalti que ficou por marcar. Mas quem está fora destas cogitações de problemas, de sofrimentos, é o Benfica, está na Liga dos Campeões, está numa boa participação na Liga dos Campeões, está numa boa participação, ou talvez excelente participação no Campeonato Nacional. Portanto, o sofrimento não é coisa que esteja feita aos benfiquistas. Boa tarde a todos, agradeço também ao nosso anfitrião, ao Clube Atlético de Vitinho. Eu sou gondomarense também de naturalidade e de Valuença, não é? mas era de outra parte da cidade. Mas enfim, pronto, o Benfica, sofrimento. Isso os desportistas, digamos, fazem, digamos, temos sofrido menos porque temos tido melhores resultados. Mas isso faz parte do desporto, não é? Os jogadores, mesmo os clubes que ganham, têm que sofrer e aplicar-se. E há momentos de jogo em que nos estão por cima. É isso que também torna atrativo a modalidade e tem tantos adeptos. Agora, relativamente ao comportamento do Benfica esta semana, pois fez 2 bons jogos, né? Foi nas horas imediatas ao nosso programa, o último programa, o 29º, o Benfica jogou com os belgas do Bruges e já tinha um resultado, digamos, confortável. Pronto, mas sabemos que o futebol pode ser propício a surpresas, não é? Como aconteceu na fase de grupos, o Bruges veio ganhar ao Porto, ao Dragão, por 4-0, completamente, exatamente, resultado completamente inesperado, e depois o Porto retaliou com um resultado semelhante na Bélgica. O Benfica já tinha 2-0 de fora, portanto a questão era saber se não havia, pronto, nenhum acontecimento imprevisto no jogo, uma expulsão. Não, o Benfica jogou desde o início, tomou as rédeas do jogo e a partir do momento em que marcou o primeiro golo, digamos, ficou patente as fragilidades do adversário. Portanto, o Benfica ganhou relativamente fácil e com uma boa exibição. Na Madeira também foi semelhante, portanto, um primeiro quarto de hora difícil em que o Marítimo entrou com muita pressão e com alguma agressividade, como já era de esperar. Com este novo treinador, o Marítimo melhorou as suas performances, mas depois também o Benfica fez uma boa exibição. Queria salientar. Com o árbitro amigo? Não houve caso de arbitragem no jogo. Nem sei como é que este árbitro, o Fábio Veríssimo, é amigo do Benfica. Lembro-me de um jogo com o Marítimo Benfica na disputa final do campeonato com o Sporting, um sprint, não é? Que estavam ali no tempo do Laje, e ele na primeira parte expulsou logo o Renato Sanches e o Benfica que esteve a perder 1-0, virou o resultado com 10. Portanto, não estou a ver que este árbitro, o Fábio Veríssimo, seja do Benfica. Também quero associar outro jogo em que me sinto altamente prejudicado com o Fábio Veríssimo, um Porto-Benfica da meia-final de uma Taça da Liga, que foi uma arbitragem absolutamente escandalosa e que depois o Porto perdeu na final com o Sporting. Portanto, isto...
Exato, era, afinal, nessa altura era em Braga. Então, com o Marítimo, depois também o Benfica jogou bem, ganhou com... o problema que teve aí foi as peripécias do jogo, foi o João Mário não estar tão eficiente em termos... Não, das marcações, ele já tinha falhado 2 golos em que tinha chutado a bola por cima e depois no penalti voltou a falhar. Ora, com estas coisas quando acontecem, geralmente costuma-se dizer que não era penalti, então não era penalti, foi um penalti claro. A única dúvida que existe é se antes, na jogada, pronto, lá está a ver, digamos, o meu colega já é a segunda vez que interrompe quando eu estou a falar, e depois dizem que eu que falo muito, pronto, e que eu é que interrompo. Não, porque eu não estou nada de acordo, digamos, está a deturpar a factualidade. A dúvida foi se o jogador que foi à linha do fundo, se cruzou a bola dentro, ainda estava dentro ou estava fora. Não há nenhuma imagem que demonstre que a bola estivesse fora e depois... Mas também se houvesse uma imagem que estava de fora, porque outro dia houve uma cena muito caricata, não sei que jogo, acho que foi no jogo com o Sport, em que o Arte marca golo por causa do... Sim, isso foi um jogo internacional. Um jogo internacional. Mas não foi do Sport. Foi do Braga, foi do Sporting de Braga. Foi do Braga. Foi do Sporting. O Arte marca golo. Em Itália com a Fiorentina. Marca golo por causa do técnico. Depois anularam. E depois anula o vídeo árbitro. O vídeo árbitro. Não há porque o VAR viu frame a frame e a bola nunca tinha entrado. É essas tecnologias. Mas eu acho que agora, mudando a questão em análise, esta tecnologia que está a ser posta no futebol tem trazido coisas boas. E todos nós somos capazes de conhecer coisas boas. Também tem criado uma certa negação, digamos, desta tecnologia aplicada ao futebol. Porque está a tirar a emoção ao futebol. Não sei qual é a vossa opinião, começava por ti, Fernando. É verdade, uma pessoa celebra um golo e depois a seguir não é golo e até pode ser um penal de contra, digamos, isso já aconteceu, aliás, num jogo da Champions do Porto, em que aquilo foi de um extremo ao outro. O Porto tinha o gajo... Pronto, é verdade, mas digamos, em defesa da justiça, qual é a justiça? Mas o problema é este, qual é a justiça? Porque nós temos, todos nós, e estamos aqui a falar de futebol e falar de justiça. Qual é a justiça que há no futebol quando está fora de jogo durante 5 centímetros? Não é isso, isso está correto. Mas é o problema de haver ou não haver intervenção do VAR em situações que quem está, e não estamos a falar aqui em clubes particulares, porque quando estamos a analisar situações em que o VAR vem dizer que aquilo, não sei o que aconteceu, mas depois numa situação análoga não vem dizer a mesma coisa. Não já temos falado várias vezes nisso, não é? Portanto, não ter emoção, tirar a emoção ao futebol, aquilo que o futebol era mais rico, e não está a acrescentar nada, porque aquelas discussões... corrige muitas situações de claro erro, não é? A questão mas quando dizia alguém, eu agora estou um bocado argumentativo relativamente a essa questão, quando dizia alguém, veio demonstrar que errar é humano, mas... e continua a ser. Agora mesmo com mais um elemento introduzido, que é o VAR, continua a ser errar é humano. Agora, em princípio, mas agora já não é humano, que se erra menos. Não é? Portanto, que se erra menos. Agora, pronto, já temos falado nisso. Acho que o protocolo ainda pode ser melhorado, mas isso faz parte das leis do jogo. Terá que ser diretrizes da FIFA, portanto, naturalmente. Mas, pronto, neste momento, o campo de intervenção do VAR ainda é subjetivo. Portanto, ao indicar que o VAR só pode intervir em situações claras e óbvias, aquilo que é claro e óbvio é subjetivo, não é? O árbitro até o VAR pode estar a ver a imagem. Por exemplo, eu dou um exemplo do Sporting com o Arsenal, o segundo golo do Arsenal. Portanto, se formos a ver, no início da jogada há uma falta sobre o pote, a meu ver. Portanto, toda a gente diz que aquilo foi falta. E, portanto, o VAR devia ter visto a jogada desde o princípio. Mas depois lá está as questões de interpretação. Mas o VAR diz assim, mas o árbitro estava em cima da jogada e não interviu. Depois o Arsenal retoma a posse de bola, vai para a frente, ainda há ali vários segundos, e depois há um jogador de Sporting que mete a bola dentro da baliza. Quer dizer...
anula-se o golo, é de justiça anular o golo ou não, quer dizer, enfim, há uma questão de ponderação. O golo sendo a questão mais importante no jogo, o árbitro estava ali a meio do campo e não marcou. Lembro, ainda ontem, também houve um lance, a meu ver, do Porto, que há uma falta clara de um encontrão pelas costas ao Galeno, mas fora da área, pronto, para mim era falta, e o árbitro deixou seguir, pronto, digamos, nunca ninguém saberá se do livre podia nascer o golo. Mas aí também não era, digamos, razão para o VAR intervir em função das regras vigentes. Quase arrancar a camisola de um jogador do agarro, saber se isto ou não, quase que eu tirava a camisola não, tirou os calções. Não, mas isso não é esse, não é esse que eu estou a falar. Não é esse lance que eu estou a falar. Estou a falar num lance, num campo, em que um jogador do Inter agarrou a camisola do jogador, vê-se agarrar e vê-se depois outro jogador empurrar um outro atacante do clube. E porquê que o VAR, se isto não é matéria para intervir? Digamos, e pode-se dizer, e um VAR pode intervir e outro não. Pronto, lá está. Trouxe verdade ou não ao futebol, essa questão é esta. Trouxe mais verdade. Não sei quantos exemplos eu posso dar de resultados do jogo que seriam completamente diferentes se o VAR não intervisse. Basta ver o Porto Gil Vicente, por exemplo. Quer dizer, se o VAR não intervisse, o Porto tinha ganho claramente. Se fosse o Porto Benfica, que o Porto perdeu por 1-0, sem VAR também tinha sido 0-0, porque o gol do Benfica tinha sido anulado, digamos, em jogo. Portanto, e outros ao contrário, não é? Portanto, não estou a dizer. Portanto, eu acho que a introdução do VAR é uma coisa positiva. Agora, ainda continua a haver, de facto, alguma incoerência nos VARs. Há casos que não parecem tão nítidos assim e o VAR intervém, geralmente nos toques e nos cartões vermelhos, mas isso também, enfim. Mas não tenho visto intervenção do VAR, poucos são, a meu ver, os erros, em que o VAR intervém mal, no sentido de uma decisão que estava correta inverter-se para errada. Portanto, agora, algumas... O problema é a omissão às vezes. Exatamente. Podia ou devia intervir mais vezes. Eu, nesse aspecto, sou defensor, mas isso é legem ferenda, quer dizer, não é dos regulamentos instituídos, será num futuro próximo, dos VARs intervir mais e mais. Intervir, a meu ver, eu já defendi isso, por intervenção dos delegados técnicos das equipas, em determinados lances cruciais. Portanto, mesmo que não sejam dos penaltis, não penaltis, ou do golo, não golo. Deixe-me só terminar sobre ainda a apreciação do Benfica no jogo, que queria elogiar o comportamento do Osnes, que fez um jogo fantástico. Portanto, levou depois um amarelo, o treinador do Benfica interveio tarde nas substituições, mas é um processo que ele tem vindo a ser coerente nesse aspecto. Não faz muitas substituições. E podia ter tirado já, a partir dos 60 minutos estava 3-0, havia alguns jogadores limitados, ele podia tirar o Florentino e o Osnes, que tinha 4 amarelos, não tirou e só o tirou depois de ele levar o quinto. Mas fez uma exibição muito boa e eu queria salientar entre a equipa toda. Eu quero bem. Relativamente aos bares, acho que normalmente os bares vão ao bar. E, portanto, em algumas jogadas, o que é que tu querias dizer sobre isso? Em relação a isso, há situações que temos e que constatamos que é o VAR é um grande auxiliar do árbitro, o decisor é o árbitro. Portanto, em muitos casos, na maior parte dos casos, o VAR tem corrigido e bem as posições, em outras não. O que acontece, e é preciso não esquecermos isto permanentemente, é que, havendo 10 ou 20 árbitros, ex-árbitros, a apreciar jogadas todos os jogos, têm todos, quase generalizadamente, opiniões completamente diferentes. E são opiniões que não são de apreciação da arbitragem, são opiniões de acordo com a cor da camisola a que pertence. Este é um facto, é isto que assistimos, que é as tendências e portanto, o poder instituído tem vindo a ganhar posição sobre isto.
Basta ver os jornais, basta ver as televisões, são os comentários, é tudo por opiniões. Como é que é possível juntar 3 árbitros, 6 árbitros, e que cada um tem a sua opinião? E vão burilar, e vão burilar a sua opinião em função daquilo e para o lugar que querem, de acordo com as cores que é. Isto é uma vergonha, porque os árbitros estão a ganhar, uns pelos clubes a que pertencem, outros pelos jornais com maior tendência, outros pelas televisões que estão. Isto é um facto. Toda a gente assiste a isto e vendem isto, provocam, intoxicam a opinião pública. E depois as pessoas, a maior parte, vai dizendo de acordo com isso. O VAR tem uma posição correta de corrigir, mas também, como o árbitro, estão pressionados pelas classificações, por aquilo que lhes vão dar, por aquilo que intervieram e não intervieram, porque fizeram bem e mal. Isto é uma vergonha o que se está a ver, porque não sei, não acompanhamos, na generalidade, não acompanhamos os VARs dos outros países. Eu não acompanho, também não vejo que as nossas televisões ou a comunicação social o acompanhem. Só quem vira a TV espanhola, a francesa, não sei qual. Isto, não sei se passa ou não, penso que não. E quando vemos campeonatos do mundo, ligas europeias, o que acontece, nós não vemos grande contestação e a intervenção do VAR que devia ir e não... Há erros como em outro lado qualquer. Todos estarão sujeitos a um erro. E o erro é fruto do futebol e do jogo. Agora, o que aqui se está a vender é outra coisa. Eu ando a insistir sempre nisto. O que se vende é a opinião intoxicada, permanentemente de acordo com a cor que querem. Esta aqui é a vergonha. Portanto, quem perde... Mas eu também concordo, basicamente, se me permitir, dar uma opinião relativamente a isso, que não faz muito sentido para quem é adepto do futebol, digamos, perceber que lances são factuais e, portanto, e perante um determinado enquadramento legal, se tenha comentadores técnicos que são, portanto, especialistas da matéria, ou supostos especialistas da matéria, a dizerem coisas preto e branco completamente distintas. Agora, mas deixa-me terminar. Mas do ponto de vista da pluralidade, como esses programas geralmente têm os 3 clubes representados, os 3 maiores, quem tem maiores razões de queixa são os mais pequenos, porque lá também, digamos, todos eles têm a capacidade de influência semelhante. Uma coisa que tu estás a ser sério na análise é que não é preto e branco. É que o problema é que não é o preto e branco. O problema é os cinzentos que vão passando do preto para o branco e do branco para o preto. Pois, exatamente. As matérias são as cinzentas em que uns dizem de uma maneira e outros dizem de outra. Não, os cinzentos não há. Ou é penalti ou não é penalti. Não, portanto, passa-se de um extremo para o outro. Não é assim. Não é penalti, não é gol, não é gol. A apreciação do árbitro é o momento, é o segundo. O árbitro marca, é penalti. Não marca, não é. E aliás, até curioso, já vi, quer dizer, nós exigimos que os árbitros e os VARs intervenham durante o jogo. Eu já vi alguns desses comentadores, é como o meu colega alude, durante um jogo, num dia, a emitir uma opinião e no dia seguinte a dizer, eu depois de ver as imagens melhor, já mudei a minha opinião. Mas o mais grave ainda... Até já aconteceu isso. E é isso que eu vou chamar a atenção para o Carlos, é que a dualidade de critérios, às vezes na análise dos lances, o mesmo lance hoje é visto de uma maneira e amanhã é visto de outra maneira. Carlos, o Sporting às vezes é um bocado vítima, entre aspas, o vítima desta análise, ou seja, às vezes hoje o lance que é polémico, não sei o que, amanhã não é nada polémico se for visto de maneira diferente, independentemente da cor da camisola. Não estás de acordo comigo? Estou de acordo. E o Sporting tem sido altamente penalizado ao longo destas décadas. Não é um ano, não são 2, não são 10, não são 20, são muitos anos. Tem sido completamente penalizado. Mas antes de entrar nesse campo, eu há um bocadinho na minha primeira intervenção esqueci-me aqui de falar em 2 ou 3 situações que gostava de falar. A primeira é dar os parabéns ao voleibol feminino do Sporting, que ganhou a Taça de Portugal este último fim de semana em Viana do Castelo. Uma boa prestação, digamos.
Exatamente. Ele foi campeão. Portanto, outra situação que no Sporting é inédita, não é inédito a nível nacional, mas em termos de Sporting é inédito, é o apuramento do Sub-19 do Sporting para as meias finais da Youth League. Vai jogar com a AZ Alkmaar, que venceu o Real Madrid por 4-0. Portanto, o sonho comanda a vida e o Sporting está na Final Four e tudo pode acontecer. Esperemos que o Sporting consiga se juntar ao Benfica e ao Porto. Exatamente. Pronto, outra situação que eu gostaria... Será bem merecida e bem necessário para o futebol português, não é? Sim, e era mais uma vez o reconhecimento do trabalho que é feito em Alcochete ao longo destes anos e que já são muitos. Outra situação que eu não queria deixar passar em claro é o gol do Nuno Santos. É um golaço, um grande gol. É um golo de espetáculo. Portanto, não podia deixar de mencionar esse lance, portanto, vale o valor do bilhete. Embora vamos ser claros, dizem que não foi a primeira vez que se marcou um gol daqueles, mas não foi. Não. O Jardel já tinha marcado um ou dois gols daquele de chamado letra. Mas acho que mas é um gol fabuloso, daquela maneira acho que com aquela velocidade, com a colocação, a distância, só acontecem esses golos, desculpa. Só acontecem esses golos quando o resultado está feito, quase feito. Pois, às vezes, está bem. Mas entre artistas foi o primeiro gol, não estava feito. Foi o primeiro. Então é artista de circo. Não, mas o Nuno Santos já fez vários cruzamentos de letra. Penso que remata a baliza, que eu me lembro, é o primeiro. Não tenho a certeza do que estou a dizer, mas ele utiliza este pormenor técnico muitas vezes. Faz os cruzamentos da letra muitas vezes. Ele é muito... Tenho a escola do Sporting, porque o Quaresma trazia muito esse... Deixa-me só dizer-te uma coisa. Relembrar-te uma coisa. Eu, aqui há uns tempos atrás, dizia que surpreendia-me a mim que o Rubem Amorim não apostasse tanto com o Nuno Santos, porque acho que era um jogador Há treinadores que não aceitam essa mentalidade, porque é uma mentalidade de circo, não é uma mentalidade o futebol é para competição. Não é só a parte técnica que me agrada no Nuno Santos, agrada muito a raça do Nuno Santos, ainda por cima um jogador que não foi formado em Alvalade, que faz ver muitos jogadores que foram formados em Alvalade, que hoje já não estão em Alvalade e que até se portaram muito mal com o Sporting, que foi o caso das decisões dos Patrícios e dos Williams Carvalhos, que eu essa gente espero que nunca mais volte ao Sporting, seja para que função for, seja porque é gente que cospe no prato que lhes deu de comer. Portanto, eu essa gente quero-os ver longe de Alvalade, seja em que funções forem. E eu, como sócio, não queria ver mais essa gente em Alvalade. Não me deixam saudades nenhumas. Os Adriães desta vida, os Williams Carvalhos desta vida, os Patrícios desta vida, os Gelsons Martins desta vida, não me fazem falta nenhuma ao Sporting. Portanto, espero que eles nunca mais... Rafael Leão, espero que esta gente nunca regresse ao Sporting, porque não se portaram nada bem com o Sporting. Portanto, este Nuno Santos, não só as questões técnicas dele, que tem muita qualidade, é também a raça que ele emprega nos jogos. Portanto, e tomara eu ter 11 Nuno Santos, para não dizer 26 ou 27 ou 23 ou 24, que é os jogadores que compõem o plantel do Sporting. Outra situação que eu queria deixar aqui mencionada era o valor dos bilhetes que já falei para o Arsenal da primeira mão, e que, mais uma vez, um jogo tão importante da Liga Europa, como o primeiro classificado da Liga Inglesa, não conseguimos encher o estádio. Nem às 40 mil pessoas chegou e, portanto, é caso para dizer... Em Alvalade. E é caso para dizer que praticamente fica mais barato ir a Londres ver o Sporting do que ir a Alvalade. Quem é do Norte ou de outras zonas do país que foram a Alvalade ver o Sporting com a cidade, pagaram um bilhete caro. Relembro que o bilhete mais barato de sócio custava 20 euros, o bilhete mais barato de não sócio custava 50 euros e agora o bilhete para os adeptos do Sporting para Londres custa 23 euros.
Portanto, se somarmos ao bilhete mais barato de sócio, 20 euros, que era o meu caso, eu por acaso paguei 25 euros pelo bilhete, mais gasóleo, portagens, alimentação, portanto, hoje em dia fica mais barato ir ver o Arsenal Sporting a Londres do que ver o Sporting Arsenal em Alvalade. Portanto, alguma coisa vai mal. Agora a questão do VAR. Eu já aqui disse em programas anteriores que sou defensor do VAR. Agora, o que se vê infelizmente em Portugal é que o VAR nem sempre atua bem. E atua provavelmente muito em função das camisolas. Claro que tira a emoção ao futebol. Nós por vezes, e já me aconteceu isso por mais que uma vez, eu relembro muito recentemente o Sporting Porto do campeonato, festejei um gol que depois foi anulado. Em Leiria festejei um gol do Sporting que foi anulado. Portanto, quer dizer, isto tira o entusiasmo, tira o sumo, digamos assim, mas por outro lado, portanto, a verdade desportiva vem ao de cima. E é isso que nós temos que pugnar, é pela verdade desportiva. E graças ao vídeo-árbitro, o Sporting tem títulos, Taça da Liga, Taça de Portugal e até o próprio campeonato, que se não tivesse sido introduzido o vídeo-árbitro, provavelmente não teria ganho. Quer taças da Liga em Braga, quer taças de Portugal no Jamor, estou-me a lembrar de confrontos com o Porto, e não só, como o Setúbal também. Estou-me a lembrar, sim, o Setúbal, na final em Braga. Estou-me a lembrar, por exemplo, o Sporting ganhou ao Setúbal em Braga e perdeu a chamada Taça da Liga, Lucílio Batista, no Algarve, porque se porventura houvesse o vídeo-árbitro, tinha ganho aquela peitaça do Pedro Silva Salve. Eu nunca ganhei. Vai falar agora com ajuda da pressa. Não me recordo. A memória é curta. Eu sou a favor do vídeo-árbitro. Agora o que nós vemos é que muitas vezes o vídeo-árbitro, ou por ação ou por inação, prejudica uns e beneficia outros. Porque por vezes teria que intervir, não intervém. Outras vezes intervém e intervém mal. Mas pronto, mas a decisão é sempre do árbitro. Agora, se essa ferramenta for bem gerida, só vem ajudar o futebol, seja o português, seja o europeu ou o mundial. Portanto, só ajuda. Agora, tem é que ser bem direcionada, coisa que não tem acontecido, e é aquilo que eu já disse e vou voltar a repetir. Se durante muitos anos se dizia que os árbitros erravam, que errar era humano, depois é porque os árbitros não eram profissionais, depois passou-se à profissionalização da arbitragem e os erros continuaram a acontecer e pronto, errar era humano. Já tinham todas as condições e mais algumas. Agora, tem o vídeo-árbitro e continua a ser errado. E eu pergunto, então errar é humano? Não é humano, erra-se porque se quer. E os árbitros, as equipas de arbitragem e agora os vídeos-árbitros é que decidem muitas das finais, seja Taça da Liga, seja Taça de Portugal, decidem para o bem e para o mal. E decidem campeonatos, semana após semana. Agora, eu, apesar de todo o entusiasmo que temos que ficar, que se perde, ou temos que ficar à espera de ver se é gol, se não é gol, se é penalti, se não é penalti, se foi bem expulso, se não foi bem expulso, e portanto tira ali algum entusiasmo, mas eu acho que é bem da verdade desportiva tudo que venha a ajudar a verdade. Como é que se olha para estes clubes? Que apoio é que estes clubes têm tido para promover o futebol, promoverem o convívio da juventude? Porque de facto envolvem muitas crianças. Quem estiver atento a estes fenómenos vai ver que há aqui crianças, rapazes e raparigas de realidade, praticarem desporto, são pouco mimados, digamos, pela comunidade. Eu não conheço bem os problemas, digamos, destas coletividades. São muitos, mas particularmente. Aí seria melhor pôr o presidente de uma dessas de um destes clubes falar dos problemas do dia a dia. Mas eu acho que estes clubes sobrevivem à custa da carolice de algumas pessoas e do meio envolvente, digamos, das comunidades locais, portanto, sei lá, das rifas, dos apoios do comércio mais de proximidade.
porque relativamente aos poderes políticos, aos poderes públicos, pá, eu acho que falta-nos um planeamento geral e massivo do desporto, desde as escolas. Achas que o desporto não estou a escolar, ver, ainda há pouco no tempo. nosso tempo, que não melhorou muito relativamente ao que se faz hoje? O nosso tempo era pouco, escasso, mas Eu havia acho algum. que continua a ser a mesma coisa, não é? Portanto, não há. Nós não temos uma filosofia desportiva como os Estados Unidos, que está muito. O fomento do desporto está muito associado às universidades, aos liceus, aos colégios. Portanto, nascem aí os basquetebolistas que depois vão surgir para as NBAs e de facto, pronto, mas no nosso país também tem os seus problemas, não é? Mesmo na Europa somos ainda periféricos e portanto e nós sentimos os problemas do dia a dia a todos os níveis, do Sistema Nacional de Saúde. Vê-se na rádio a falar de que agora parecem que funcionam uns dias e depois não funcionam noutros, determinadas urgências, portanto, sei lá, é uma questão de prioridades, mas é verdade que, por aquilo que eu sinto, nós não temos o desporto, portanto, ainda há dias li a lei de bases do desporto, mas eu até por acaso li e estava mais a conectar com o Porto, colocando uma crítica que eu a seguir faço ao Futebol Clube do Porto. E diz lá, pronto, que há um princípio da não discriminação do género e tal, portanto, que compete ao Estado, digamos, dar o fomento da prática desportiva. E eu acho que há pouco, a este nível. Portanto, aqui é a sociedade civil que está, pronto, como diz o Dr. Joaquim Figueiredo, a substituir-se um bocado ao Estado e promove, portanto, o desporto nas camadas juvenis e, portanto, complementando a parte escolar com uma prática desportiva, retirando muitas camadas da população dos chamados maus caminhos. Agora, portanto, as dificuldades serão essas, com certeza, de financiamento. Ao nível das infraestruturas já vamos tendo, vemos, eu também profissionalmente tive em Porto Alegre durante algum tempo e, portanto, é um distrito relativamente do interior e pobre em termos, digamos, face aos principais centros urbanos do país, mas em todas as terrinhas já tem a sua piscina municipal, o seu, portanto, já ao nível das infraestruturas melhorou-se imenso ao nível do país. Agora, o fomento, pronto, é preciso dinheiro, não é? E um plano mais integrado. Portanto, por exemplo, dispensar os alunos, ter uns horários, aqueles que têm uma prática desportiva e com melhores resultados, arranjar maneira de poder conciliar. Mas há escolas já hoje. Em relação ao futebol, historicamente, o país desenvolveu o futebol, depois vieram as outras modalidades, desenvolveram-se com pavilhões e noutros setores. O caso do futebol foi sempre desenvolvido ao longo de anos, de sempre, o futebol de rua. Os miúdos jogavam na rua. Não havia nada, nem havia apoios, nem havia nada. O futebol era futebol de rua. E lá apareciam os predestinados, que depois eram aproveitados pelos clubes para jogarem diretamente nos sub-17. Sub-11, sub-12, sub-13. Principiantes e depois júniores. Juris. Era já a partir dos 14 anos em que íamos aproveitar. Isto era que a escola, não é? jogavam. A escola era a escola de futebol de rua. Portanto, não havia cá apoios, nem apoios, nada, era zero. E havia um contributo muito grande, que havia o problema regional da rivalidade entre o Rio Tinto tem aqui duas, o Atlético e o Sport, e se calhar podiam ter mais duas ou três, em tudo que aqui à volta da nossa região que melhor conhecemos, mas se for para Lisboa é igual, se for para o outro lado havia montes de clubes que todos os domingos jogavam uns contra os outros, era um bairrismo e que trazia muita gente a este campo, estava sempre cheio de grandes jogos, que é uma delícia ver um jogo destes aqui, um Sport com o Atlético, ou o Atlético com o Sport, que é uma delícia ver os jogos, só quem nunca viu, sem nunca participou, e eu que joguei nessas coisas também, estou farto de ver desde os meus
15, 16, 17, 18 anos que andem por aqui. Portanto, falar-se como isto à parte, não. Os clubes nunca quiseram nada que não fosse ter júniores e juvenis. Os campeonatos juvenis começaram em 1962 ou 63. Foi quando começaram os campeonatos nacionais, que se chamava na altura de principiantes. Portanto, não havia mais nada. Começaram nessa época. E não havia formação nenhuma. O que aconteceu agora, na época mais moderna e mais, de mais dinheiro, o que é que acontece? Não tenho dúvidas que aqui o Atlético Rio Tinto tem um conjunto, começaram a meter aqui miúdos com 6, 7, 8 anos, a meter aqui que os pais pagam. Ou seja, entramos numa abundância, porque antigamente era pé descalço e jogar na rua, mas agora os paizinhos já, porque na rua não se pode jogar. E como não se pode jogar na rua? Já na altura não se podia jogar. Não se pode. Até tinha a polícia, quantas vezes a polícia... Não era 5 euros, quantas vezes ia preso e tinha que chamar o pai. E a questão, mas esse não é importante. O que é importante é que os clubes passaram a apoiar e a desenvolver as camadas mais jovens, mas por interesses do seu próprio desenvolvimento, e cresceram, cobrando aos paizinhos. E por isso é que os campos estão relevados, e estão não sei o que, para ter condições. Alguém relva, mesmo sintética. Isto é fruto de apoios das câmaras, das juntas de freguesia, porque há dinheiros para essas coisas, não falta dinheiros. E põem os miúdos a jogar. É assim que isto se desenvolveu, não foi por iluminação de ninguém. E muitos carolas, que são os dirigentes e o seu presidente desta instituição, não é? Vice-presidente, que o seu vice-presidente que sabe da instituição, que conhece muito bem e que é por carolice e que se dedicam a isto. Eu conheci e eu dediquei montes de tempo, ainda me dedico hoje por carolice a instituições desportivas. E, portanto, é isto que se desenvolveu. No profissionalismo, isto entrou por outra via. Os próprios clubes, Porto, Benfica, Sporting, nas suas academias, só lançaram as suas academias porque dá muito dinheiro, porque recebem muito dinheiro dos paizinhos e nas academias que lançam fora e que recebem. Portanto, isto é tudo um movimento financeiro de interesse dos clubes. Claro que no meio disto também tem os miúdos que não podem jogar na rua, logicamente, e que praticam. Os pavilhões, a mesma coisa a nível das outras. Portanto, não vinhamos aqui com coisas de interesse nacional. Só se faz porque dá dinheiro. Há clubes que vivem e bem com o dinheiro que recebem. Acho que a questão central não é essa. E eu estou a perguntar ao Carlos. A questão central não é essa. A questão central nesta é colocar os miúdos a praticar desporto, independentemente ou não de serem grandes jogadores. E por isso a importância destes clubes é pôr os miúdos, de facto, a correr atrás da bola. Claro, esse é o interesse do pai que tem que pagar. Porque antigamente jogava na rua e não havia problema nenhum, era de borla. Mas agora não há ruas, não é? Era de borla. Não é, Carlos? Agora não há ruas. Nos jardins, nos campos. Eu sou o tempo de jogar na rua, eu jogava na rua, lá no... Não havia carros, havia espaços. E havia muitos campos havia um carro na minha rua. E havia muitos espaços para jogar. Mas pedimos ao senhor para tirar o carro durante o dia para falar numa esquina, cara. Eu sou efetivamente do tempo de jogar a bola na rua, no paralelo, portanto, na minha altura, na altura em que eu era jovem, havia muito poucas viaturas ou nenhumas, pronto, e lá íamos partindo uns vidros e tal, e pronto, havia sempre alguns acidentes de percurso, mas sou desse tempo. E sou do tempo também em que joguei a bola nas camadas jovens. No meu tempo havia as escolinhas, os infantis, os iniciados, os juvenis e os júniores. Portanto, já não sou assim tão novo, já estou quase nos 60, eu sou da colheita de 66, portanto já são quase 60. E sou do tempo da bola de neve, dos torneios da bola de neve. Agora, obviamente que hoje em dia, já não é de agora, já há uns anos a esta parte, é muito diferente, pronto, é muito importante ter estes clubes que sentem grandes dificuldades, como é óbvio, mas que todos estes clubes têm muitos jovens, ainda bem que têm muitos jovens a treinar e a jogar, a competir, mas que os pais têm que pagar, é uma verdade, e já se paga há uns anos largos a esta parte, e portanto isto acaba por ser um negócio, portanto
O meu filho tem 15 anos, joga no Sub-16 do Maia e paga uma mensalidade, e já paga há umas épocas a esta parte, que já joga há uns aninhos a bola no Maia. Portanto, isto acontece praticamente em todos os clubes. Mas é bom que existam, pronto, no meu tempo não se pagava, os meus pais nunca pagaram, eu joguei sempre a bola nas camadas jovens, nunca tive que pagar, jogava de borla. Efetivamente há uns anos esta parte paga-se, mas mesmo a pagar é bom que se fomente o desporto, é bom para os miúdos estarem ocupados, portanto ter um complemento à escola é importantíssimo, praticar desporto. O princípio da equipa, exatamente, de fazer equipa, exatamente. Portanto, há aqui determinadas situações que eles vão ganhando em termos de formação para o futuro, portanto o conceito de equipa, o balneário, portanto estamos a falar no futebol, mas isto também acontece noutras modalidades, mesmo nas de pavilhão. Não é? Deixa-me só interromper só por um apontamento. Isso é muito valorizado, e essas situações, simplesmente, este tipo de clubes que põem os miúdos a jogar substitui o futebol de rua, porque não têm capacidade para ter técnicos e capacidade de formação. A formação é quase zero, não tem meios, não tem meios, é gente que não tem qualificações para formar. Deixa-me só dizer. E isto não. As federações e associações deveriam também exigir que os formadores, para ser um clube formador, deveriam ter determinados requisitos e ser capazes de responder e gente qualificada. E isto não tem. E, portanto, o que é que se anda? Limitam-se simplesmente a receber dinheiro. Que é, ou seja, substituem a rua. Já não é bem assim. Hoje só pode ir para o banco, mesmo nas camadas jovens, só pode ir para o banco quem tiver já determinado nível de treinador. Esta formação não tem competição. Tem. Então não tem. Os sub-15, os sub-17, os sub-19, os sub-14, os sub-13. Estamos a falar até os sub-9 já. Estamos a falar de sub-7, sub-8, sub-10. Essa situação. Já tem competição. Não tem competição. Tem uns joguinhos que não fazem. Sim, mas os sub-13, a partir dos sub-13 ou dos sub-12 já tem competição da Associação de Futebol no Porto. Ok, deixa-me só interromper para dizer isto. E depois tu vais a complementar, não se eu acho que agora estes clubes como o Sport ou o Vitinho já vão cortar miúdos que acabaram os estágios, acabaram os cursos nos MAI e vão cortar para fazer os estágios aqui, portanto dão formação e depois dão essa complementaridade de formação. Porque eu acho que os clubes hoje estão a apostar na formação, embora não retirando nada aqui mesmo, ou seja, que há um pouco de futebol de rua que é praticado aqui nos clubes a partir dos meus de 6 anos. Só a partir dos 6 anos é que eles têm alguma possibilidade de estarem dentro do clube. Não sei se é esta a opinião que... Não, era a opinião que eu tinha. A maioria dos clubes têm treinadores nas suas camadas jovens formados na área do desporto e do futebol. Essa é a ideia que eu tenho. E para irem para o banco têm que já ter, portanto, formação em termos de treinador, determinado nível. Exato, estou a falar da competição. Agora, depois, e mesmo nessa competição, os pais pagam, atenção, que é o caso do meu filho, por exemplo, que está a jogar a competição já há 3 ou 4 anos e eu pago uma mensalidade. E acontece isso praticamente em todos os clubes. Tem 15 neste momento, é sub-16, está a jogar sub-16, a competição. É o capitão de equipa, por acaso, mas isso também, ao caso, não me interessa. Agora, depois, paralelamente a esta questão, há a equipa sénior. E aí eu não consigo perceber, tem que haver uma grande criatividade para que estes clubes se consigam manter, portanto, são amadores, praticamente amadores, porque trabalham e jogam,
mas competem todos os fins de semana, seja na divisão de honra, seja na elite, seja na primeira distrital. É o amor que não. Exatamente, porque os apoios são cada vez menos. Os apoios são cada vez Os apoios são cada vez menos. A própria Câmara e a própria Junta de Freguesia agora têm limitações que não tinham no passado. No passado, eu lembro, por exemplo, embora eu não seja da Maia, eu sou de Lessa da Palmeira, mas lembro-me como falecido presidente, era o que eu ouvia, não sei se isso correspondia à verdade, como o falecido presidente da Câmara da Maia, portanto, as coletividades eram muito apoiadas, portanto, e havia sempre forma, portanto, e as câmaras provavelmente nessa altura não eram tão escrutinadas como são agora, e havia bastantes apoios. Agora os apoios resultavam era da influência, por exemplo. Sim, exatamente. Muitas empresas para apoiar a publicidade. E não só. Obviamente que agora, como as câmaras e as juntas de freguesia são muito mais escrutinadas, portanto, os apoios já não são tão grandes como eram no passado. E depois outra questão que os clubes ajudavam os clubes a sobreviver era muito. Exato, agora são muito mais escrutinadas do que eram no passado. Não, eu acho que são menos. Antigamente ninguém dava dinheiro para aqui. E estes clubes também sobreviviam muito da publicidade. Obviamente, com as crises, as empresas, a primeira coisa a cortar era a publicidade. Portanto, é necessário, eu dou valor a estes dirigentes, eu nunca fui dirigente num clube, a única coisa que, em termos de dirigismo, se poderá considerar dirigismo, fui presidente do núcleo do Sporting Clube de Portugal de Matosinhos, sou fundador e fui o primeiro presidente da sua história, estive lá 2 anos e sei bem o trabalho que dá, e não tínhamos nenhuma equipa, não tínhamos nada para competir, mas dava muito trabalho. Portanto, eu dou muito valor a esta gente que está, aos corpos sociais que estão à frente destas equipas, porque têm que ter uma grande criatividade para estar de portas abertas. Só acho que, pronto, tivemos aqui uns temas um bocado pacíficos e eu gostava que tivesse sido falado outros temas mais discutíveis e mais entusiasmantes, como as declarações do presidente do treinador do Porto antes do jogo e após o jogo, nomeadamente o que se lê nas entrelinhas de falta de apoio da direção relativamente às críticas que ele faz. Desafiar-nos a falar do local em que estamos. Não vamos falar atrás, senão temos que intervir da mesma maneira. Vamos falar agora. Os temas que nós estamos mais habituados a tratar. Não pode ser. Ou falamos todos na mesma. Quer dizer, quando os temas são polémicos, mas em relação aos outros clubes, ninguém gosta de falar. Ainda vão todos presos. Muito obrigado pela vossa presença. É sempre um prazer. Triunfo do Benfica na Taça de Portugal do vôlei masculino, já que o meu colega falou no voleibol feminino. No triunfo do Benfica por mais de 20 pontos ao Porto no basquetebol. Pronto, também. Foi um acidente do percurso. Pois, admito. Foi um prazer. Aliás, é sempre um prazer estar convosco, apesar dessas polémicas. Enfim, o programa. Mas o final de semana. Fica na próxima semana, já depois saberemos o resultado do Braga Porto e do Benfica Guimarães. É um prazer sempre. Muito obrigado por tudo. E do Sporting, boa tarde. O Arsenal.